Olha, gente, eu estou aqui na propriedade que eu chamo de Pico, não é onde eu moro, né? Esse lado que eu vim. Aqui continua mais área de chácaras, digamos assim, né? Aqui é o portão de entrada. E sempre eu falo esse termo, onde eu moro, onde eu não moro, né? Hoje eu vou explicar por que, digamos, aconteceu assim, né? Então, toda essa área aqui já faz parte da pastagem. Aqui, por um capricho da natureza, bem onde foi construída a casa, digamos, a área da casa, tem um platô assim de cascalho com pedras no meio, que dá firmeza e não forma barro. Então ficou assim um capricho, porque as terras aqui são planas, né? Plana, e essa propriedade tem uma terra vermelha argilosa que vira um barro fino que, se não tivesse cascalho, eu tinha que colocar cascalho, tá? Então, por uma questão de natureza, ficou dessa forma. Mas eu vou explicar hoje exatamente o porquê, que eu sempre comento esse detalhe, né? Como aconteceu. Então, o que acontece? Quando eu moro aqui 2 anos e pouquinho, né? E essa propriedade, na realidade eu tenho ela 2 anos e meio. 2 anos e meio, um pouquinho mais também. É porque eu comprei ela primeiro com a intenção de morar por aqui, nessa propriedade. Só que tem uma casa que estava sendo habitada, obviamente, né? Que o morador mais antigo daqui, digamos, a pessoa que praticamente construiu tudo, ele faleceu. Então uma outra pessoa comprou, eu comprei dessa pessoa, né? E a casa, logicamente, tá assim, estavam morando as pessoas, só que precisa fazer umas pequenas reformas. Então, o meu cálculo inicial, para fazer, digamos, uma reforminha básica, né, seria algo em torno de 15 mil reais, né, aproximadamente. Só que, quando você fala em reforma, é uma coisa assim interessante, né? Porque, às vezes você pensa no 15 mil conforme a fazenda, você fala, não ficou bom assim, eu vou ter que fazer o melhor. Aí vai para 20 mil. Aí quando chega nos 20 mil, você fala, puxa, eu podia ter melhorado tal lugar. Aí o que acontece? Vai para 25 mil. E assim vai, na realidade. E também tinha um detalhe, né? Eu já estava fazendo os planos para vir morar para cá. Então, para fazer essa tal reforma, digamos que eu demorasse 3 meses, estou chutando um prazo médio, né? Eu teria que ter um local para me morar até esse período. Só que aí começa a entrar umas particularidades. Hoje, uma casa na vila, na área urbana, uma casa simples, está custando na casa de 50, 60 mil. O aluguel está na casa assim de 450, 500 reais. Essa mesma casa tem esse valor de 50, 50 mil. Então, se você pensar bem, dependendo do tanto de reforma que você faça, ele atinge metade do valor do imóvel novo, imóvel na área urbana, se depender até mais, né? Então, você começa a pensar, será que é melhor comprar um imóvel mais barato para negociar, para depois conseguir, digamos, revender? Então começa a entrar as particularidades. Bom, particularidade à parte, essa propriedade, para quem tem uma ideia, eu estou aqui andando dentro do quintal, é um dos motivos que escolhi essa propriedade. Por exemplo, esse quintal dela, muito bem feita, com muitas frutíferas diversificadas, né? Então, isso aí é um ponto que você não consegue ter frutíferas adultas de um dia para outro, né? Então, isso aí leva tempo. Então, isso aqui está praticamente formado, tem espaço vazio que eu posso colocar mais alguma coisa, né? E ela, a parte da pastagem, não é hoje que eu vou mostrar, senão o vídeo fica muito longo, mas ela está assim 100% formada. Eu tenho ganhado mais produtividade, ganhando mais área, principalmente por questão de limpeza, aproveitando cada pedaço. E ela tem no total 12 hectares, o pessoal sempre me pergunta isso aí. Ela tem aproximadamente não, tem 12 hectares e 200 e pouco, eu não lembro a quebradinha agora. Ela mede, arredondando os números, 114 metros de frente e de comprimento tem 1,1 km. Essa é a medida básica. Pode ser que caia para 1,80, 114 para alguma coisa, né? Que vai dar esses 12 hectares e 200. Então, inicialmente,
meu projeto aqui estava assim com praticamente 100% de convicção, né? Era criar gado. Então, esse era o meu objetivo, criar gado. Só não sabia em que fase do gado que eu ia mexer, mas queria ser gado. Só que, nesse meio termo, apareceu essa propriedade que eu moro, que eu estou morando, que ela era assim, bastante completo, bastante completo. Aí o que aconteceu? Ao invés de eu gastar reformando casa, não sei se era 15, 20, 25, 30 ou 40, dependendo do que você fosse fazer, eu resolvi negociar outra chácara, onde eu moro atualmente. É um tamanho bom. Então lá são mais 10, quando eu falo 12 hectares 200, lá onde eu moro são 10 hectares, né? Lá inclusive pega uma condição assim de terra, a fauna, a flora, principalmente a flora, ele é diferente. Então, embora que é muito perto, uma distância pela estrada dá 4 quilômetros. Se eu cortar aqui pelo fundo, dá 1,7 km, porque um dia eu medi essa situação, né? Então, essas propriedades, lá sendo 10 hectares e aqui sendo 12 hectares, estou arredondando os números, as reservas APP, elas já estão separadas. Então, tem essas vantagens nesses loteamentos, que quando fizeram, 20% da área, então cada 5 hectares tem 1 hectare de reserva, já separado da propriedade. Então, já foi definido dessa forma. Então, no total, na realidade, são 16 hectares, né, como um todo, só que desses 16 hectares, tem os corredores, as estradas, né, tem as reservas, então cai nessas proporções de medidas menores. Mas aí é 100% ocupável. Então, nessa que eu estou falando, por exemplo, é assim um retangular, não tem curva, não tem nada, não tem grota, é assim completo. E como falei, né, questão de frutificação, tem uma coleção de caju, muitos cajueiros, tem muito pequi, mangaba, diversos tipos de caju. Então, isso fez com que eu escolhesse essa propriedade. Aqui, ó. Isso aqui é pequi. Bom, somando as duas propriedades, a ideia inicial minha era manter, na média do ano, para poder trabalhar com certa folga, 50 cabeças de gado. Né? Nos épocas, digamos, de mais fatura, ia para 80, 90, se for o caso, e na época da secura caía para 30, 35, alguma coisa desse tipo. Né? Então, na média de 50, mais ou menos, seria assim, uma média do ano. Mas justamente trabalhando com esses picos diferentes, né? Só que, passado esses tempos, eu venho de área de plantio, onde já fiz muito plantio comercial, então eu não arrisco, não invisto assim a cega. Muita gente compra uma propriedade, no dia seguinte está colocando o gado. Passou 8 meses, ele está apavorado que acabou o capim. Né? Por quê? Faltou dimensionamento. Então, nesses 2 anos que eu estou aqui, eu venho alugando o pasto. Então, venho melhorando o pasto, formando o pasto, limpando, arrumando cerca, arrumando curral, arrumando toda a infraestrutura e vou alugando. Então, nesses aluguéis, eu vou confirmando a quantidade de gado que as propriedades aguentam. Então, hoje em dia, essa quantidade que eu comentei agora, 50 de média, 30 na época de seca, 80, 90 na época de chuva, ele assim, se faz com certo controle, com folga, porque é pela capacidade que eu venho alugando, eu tenho essa ideia bem clara, né? Só que nesse 2 anos que você passou vendo alugando, na realidade, algum dos projetos meus de criar gado mudou, né? Então pode ser que eu retome, mas acabo tendo outros projetos em mente. E eu estou ganhando no sentido assim da melhoria da propriedade, deixando ela boa, alugando, medindo bem a capacidade. Mas em termos de uma atividade fixa para se fazer, eu estou mudando um pouco os planos. Então por isso que eu sempre comento, né, nos vídeos, esse é o pico onde eu não moro, aqui eu estou na propriedade onde eu moro, então eu sempre comento, porque senão
Tem gente que obviamente sabe, porque eu venho sempre narrando, né? Mas tem muita gente que não sabe, fala, mas por que esse camarada fala assim, uma coisa tão estranha, né? É porque tem duas propriedades, a paisagem é diferente, senão eu de repente mostro uma situação e mostro outra. Eu falo um, falo outro, né? Ah, essa propriedade tem 12 hectares. Aí de repente falo que tem 10, né? Aí o pessoal fala, mas você acabou de falar que era 10, então, na verdade eu trabalho com duas propriedades, né? E como disse, a questão de formação das frutíferas foi com que escolhi essa propriedade, ó. Esse aqui, ó, já é pequi. Pequi bem adiantado. Logo, logo vai ter pequi pronto para colher. Mas enfim, eu particularmente, eu sempre trabalho meio sozinho, né? Então, sempre eu estou fazendo alguma coisa. Quando não dá conta de fazer sozinho, que sempre tem essa situação, que às vezes o acúmulo, o que vai fazer, o tempo necessário, não consegue fazer sozinho, né? Aí eu contrato alguém, diarista, ou empreita, né? Para fazer determinado tipo de serviço. Mas, que nem agora, eu estou fazendo essa filmagem, mas já eu vou começar a lidar com roça, estou roçando. Quando eu falo roçar, nesse caso, eu vou fazer um vídeo específico daqui sobre o assunto. Não é roçar mato, não. É o excesso de capim. Capim de pastagem, no caso andropógo, se produziu muito, muito mesmo. Então, mesmo colocando a quantidade de 30, 40, 50 cabeças aqui na época de chuva alugado, não deram conta de comer. E o capim cresceu demasiadamente, agora tem que roçar. Quer dizer, posso até deixar, né? Mas para minha mentalidade, para minha filosofia, né? O que eu vejo, eu conheço tecnicamente, roçando se ganha até na beleza, né? Então é isso que tem que ser feito.